Carmela Gruni, diretora do jornal Estado de Direito. Essas duas mulheres maravilhosas aqui que trabalham na área do direito das famílias. A Denise Bruno é doutora em Sociologia, queria pedir uma salva de palmas para você. Maria Berenice Dias, que já veio aqui no Palco de Praia, e a gente está falando hoje sobre alienação parental com traço olho mágico. Quem teve a oportunidade, hoje de madrugada, a Maria Berenice Dias estava no programa do Jô Soares, falando sobre homofobia e também o direito homoafetivo. Então, quem não pôde assistir agora, nessa madrugada, pode entrar no site do Jô Soares e ver a entrevista na internet também, que eu acho que vale a pena, é muito interessante. Vou convidar as minhas convidadas para sentar e vou pedir para o meu cinegrafista mostrar que vocês estão aqui em massa nessa noite fria em Porto Alegre. Antes de iniciar, eu sempre dou uns recadinhos que a gente pede a participação de vocês. A gente está fazendo a pesquisa de avaliação e essas perguntas que eu acho que é interessante vocês utilizarem esse espaço para a gente poder estar dialogando com essas pessoas que já têm uma ampla vivência na área do direito das famílias, né? E é uma oportunidade para o Praia de Belas Shopping, o jornal Estado de Direito, e pela boa vontade delas de querer contribuir com a popularização do direito, estão aqui hoje. E eu agradeço as duas, agradeço a presença de vocês, fico muito feliz. De imediato eu vou passar a palavra, eu conversei antes com elas por como nós iríamos proceder, vai ser um bate-papo mesmo, as duas se completando. Ao invés de falar 30, 20 minutos, as duas vão falar simultaneamente e nós temos meia hora de pergunta. Então, 1 hora é para a gente fazer esse bate-papo e poder dividir conhecimento e 30 minutos para a gente fazer essa troca pelas perguntas. Está passando o livro de presença. Aquelas pessoas que desejarem receber o certificado de participação, peço que assinem e vão ao final da palestra na Livraria Saraiva para retirar o certificado, com a identidade, né, a carteira de identidade para poder identificá-los na hora da entrega do certificado e tirar uma foto, né, para a gente botar na página 32 do jornal. Muito obrigada, vou passar o microfone agora para a Denise e para a Maria Berenice. Obrigada as duas e a gente vai fazer esse diálogo. Peço que vocês façam as perguntas que a gente vai atender. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, agradeço a Carmela o convite, ao Estado de Direito. O tema é a princípio árido porque ele fala de coisas que nos machucam, que nos tocam de perto. E quando eu comecei a pensar sobre ele, esses dias eu não conseguia imaginar como é que eu ia começar. E a 0 hora hoje de manhã me salvou uma entrevista da Eliane Brum, que neste momento está autografando um livro numa livraria, e na entrevista sobre o livro que ela escreveu, o livro fala sobre um pouco do que nós vamos tratar aqui, fala sobre a relação de uma mãe e de uma filha, né? Ou seja, fala sobre uma relação afetiva, assim, por excelência, que é essa relação visceral de maternidade e filiação. Ela explicando por que como jornalista que trabalha com fatos, faz reportagens, ela foi escrever literatura e com um tema desse, ela disse algo que me pareceu muito marcante, achei que era o que nós podíamos começar a conversar. Ela diz o seguinte: a literatura é uma impossibilidade. Ela vale a pena porque nos perturba e incomoda, nos arranca do lugar, na medida em que é uma busca pelo impossível. O que não vira narrativa, isto é, o que não se pode escrever, é tão importante quanto o que não é contado. Acredito que a literatura, seja uma busca sobre aquilo que nos constitui e não vira a palavra. Assim que eu terminei de ler isso, eu disse: isso é alienação parental. É algo que nós temos uma dificuldade tão grande em transformar em palavra, porque fala de um amor, mas de um amor que não é um amor que pode ser narrado. É um amor inarrável
porque é um amor de um extremo egoísmo que aliena e faz parte da constituição dos sujeitos. De uma forma muito perversa, mas a criança que sofre o processo, ela tem isso como o inenarrável da sua vida. E ao mesmo tempo eu me lembrei de um livro que meu marido me deu para ler, óbvio, tá? Meu marido é, além de marido, crítico do que eu escrevo, meu assessor para literatura, pesquisador, colaborador do IBDFAN, né, Berenice? Mas ele me deu um livro do final do século XIX, de Henry James, e o livro é Pelos Olhos de Maíse. Se alguém aqui não leu, mas trabalha com direito de família, leia. Maíse é uma menina objeto de uma disputa de guarda em Londres, no final do século XIX, mas o livro é de 1890. Só que Maíse vive algo que é absolutamente chocante. Ela vive um duplo processo de alienação. A solução que o juiz dá para a disputa de guarda, do divórcio dos pais de Maíse, é que cada um deles é obrigado a estar com ela por 6 meses. Não é que eles queiram ficar com ela. E cada período que ela fica com um, ela o tempo inteiro vive um processo no qual a imagem do outro é denegrida. É muito interessante porque é uma alienação parental assim cristalizada. E tem o desdobramento disso tudo, né? Tem várias críticas ao final que ele dá ao livro, mas é o único final que me parece possível. A gente pode ir falando um pouquinho até sobre o livro no decorrer da nossa conversa, mas o que eu acho interessante quando nós falamos de alienação parental não é um fenômeno novo, é a nossa capacidade de olhar, e aí vem o tema, né? Por trás do olho mágico, é a nossa capacidade de olhar para isso, do direito conseguir ter a coragem, a possibilidade de olhar, que faz com que seja algo que nós estamos tratando nesse momento. Pois é, né? O tema é antigo, o assunto é antigo, mas o tema, quem sabe, é novo, o termo é novo, mas é algo que todo mundo já ouviu falar. É exatamente o que a Denise está falando, ou seja, de que esta tentativa de desestruturar o outro, de querer afastar, querer não reconhecer que aquele, o outro, genitor. Então, isso essa disputa não é só entre pai e mãe, ou tem também outros agentes, outros atores, avós, padrinhos. Todo mundo fala em pai e mãe, tanto que a lei, quando veio, ela veio trazendo a expressão avós, mas não se restringe aos avós. Fala mais perto de mim. Quem até hoje não ouviu falar desta tentativa de desautorizar o outro? Tenho certeza que todos vocês um dia já viram na família de vocês, não, mas aquele me abandonou, ele não quis mais. Imagina, não paga alimentos, dá para outra, os filhos da outra, não dá para ti, não vem te visitar, enfim, não quer saber da tua vida. Isso faz parte da nossa vida, sabe, do nosso dia a dia. Só que isso nunca teve um nome e nunca se identificou quais são as consequências perversas que isso traz nas crianças. Ou seja, essa tentativa de romper os vínculos de parentalidade com aquele que se afastou do casamento, se afastou da união, mas isso não o afasta da condição de pai, da condição de mãe, ou outra condição. Esta identificação deste fenômeno, que recebeu um nome, alienação parental, um nome questionado, e algo que só se conseguiu perceber no momento em que o direito começou a se abeberar de outras formas de conhecimento. Começou a haver o que se chama interdisciplinariedade. No momento que todos os juízes, principalmente os que trabalham com criança, os que trabalham com direito de família, começaram a se socorrer da psicologia, da assistência social, para entender o que acontece com as pessoas e
não só aplicar friamente os termos da lei, decidir de um jeito ou decidir do outro. Acho que foi esse encharcar, essa aproximação é que permitiu perceber quão perversos são esses resultados decorrentes desse processo. Um processo que ninguém acredita, ninguém acha que quem ama pode fazer isso com o filho e simplesmente tentá-lo afastar do outro. E esses processos de tentativa de afastamento, de não permitir a convivência, ele chega a tal requintes que muitas vezes eu acho que esse é o máximo que vocês conseguem chegar em termos de maldade, é que uma forma de conseguir afastar de uma maneira imediata é a falsa alegação de abuso sexual. Gente, isso é muito mais comum do que se imagina, né? E acho que esta é com certeza o que mais atrapalha quem trabalha com a questão da criança e do adolescente. Eu até quero trazer aqui, vou fazer referência só ao Daltoé, não vou falar Denise, que é desembargadora, eu vou falar ao Daltoé, que é o Juiz da Infância e da Juventude, daqui de Porto Alegre, foi quem criou, quem inventou, quem batalha para o depoimento sem dano. Ele já está até convidado para vir outra vez nessa oportunidade. É essa forma de se escutar crianças e adolescentes. Ele criou para ouvir essas crianças quando elas são vítimas de abuso sexual. Ou seja, ouvir as crianças sem a presença física do abusador, do agressor, do genitor, e sem a imagem do juiz, do promotor, enfim, uma sala apartada, mas ele vem falar do que se trata. Sabe? De tão difícil é que é para alguém falar, para uma criança falar dessas situações de abuso. O bom é que acabou sendo um subterfúgio que se usa, e eu mais de uma vez, enquanto magistrada fazia uso e pedia para o Daltoé ouvir por esse sistema as crianças onde havia essa alegação de abuso sexual, porque identificar se houve abuso ou não houve abuso, se trata da prática de um abuso sexual ou se trata de uma atitude alienadora, ou seja, atribuir a prática do abuso ao outro como uma maneira de estancar a convivência, que é o que às vezes a pessoa quer. Se não me quer, não vai ficar mais com a convivência dos filhos. E às vezes esse processo é tão demorado de se fazer esses estudos que não se acaba chegando a uma conclusão se houve abuso ou se não houve abuso. Só que essa falsa alegação de abuso sexual tem as sequelas tão desastrosas no desenvolvimento dessa criança, como tem se a criança abusada fosse. Porque o dia que eventualmente ela sofre durante a vida inteira as consequências daquele abuso que não houve como se tivesse havido. E o dia que eventualmente descobre que não foi abusado, fica com muita raiva daquele genitor que a fez acreditar que abusou da confiança dela, e com muita pena do outro de que eventualmente não foi algo, sabe, de toda essa campanha que descreve. Então acho que é um tema que essa legislação nova que veio, é uma legislação de 2010, de agosto de 2010, que veio trazer esse tema de uma maneira muito significativa, mas muito importante, estabelecendo prazo para se fazer esse estudo e abordando e tipificando quais são as condutas que flagram o que se chama de alienação parental, que é essa tentativa, e é esse trabalho maravilhoso que a Denise faz analisar. É importante nós percebermos assim, essas situações de falsa alegação de abuso, elas são de alguma maneira situações escancaradas, né, à medida em que se pode avaliar o que tem. Existe um outro processo de alienação que é tão difícil ou mais de avaliar, que é aquele sutil para a criança feita no cotidiano. Eu estava me lembrando de 2 menininhos que eu entrevistei, e a entrevista daí não é no sistema do depoimento sem dano, como não tinha alegação de abuso, mas é na sala, com toda uma técnica, com uma forma diferente de perguntar, numa sala em que as crianças estão mais descontraídas, em que nós usamos uma outra linguagem, as perguntas não são diretas, a primeira coisa que a gente diz é que elas não decidem, porque essa também é uma questão muito complicada, que levam as crianças para a entrevista, e quem leva diz, você vai decidir. E o primeiro trabalho que nós temos que fazer é dizer,
olha, quem vai decidir é o juiz, né? Você não vai decidir. Então a gente tira primeiro esse peso da criança. Mas eu sei que esses 2 menininhos, eles se recusavam a visitar a mãe. Eram 2 meninos de 5 e 6 anos que eles não aceitavam, que eles não iam. E aí, em determinado momento, e eles insistindo, nós viemos aqui porque a gente não quer ver a mãe, Chegou um momento que eu disse assim, tudo bem, tá, então me explica, eu queria conversar outra coisa com vocês, eu queria conversar da escola, então me explica de uma vez por que vocês não querem ver a mãe, que aí a gente vai conversar uma outra coisa. E de repente um deles disse assim, porque ela nos obriga a dormir no chão frio. E fazia 1 ano que eles não viam a mãe. Eu disse, mas como é que uma criança de 5 anos, estava com 4, né? Eu disse, nossa, que lembrança horrível. Aí foi assim, né, brincando. Não pode ser nem que nem aqueles ursinhos que tinham uma caminha no chão de uma história e tal. Não, é no chão frio. Ela proíbe a gente de dormir na cama. E insistiu. E vocês lembram assim do lado de onde vocês dormiam, se tinha uma parede? Comecei a... Não, a gente não lembra, não lembrava de nada. E a cama que vocês dizem que a mãe dormia? Era grande, era pequena? Como é que... Não, a gente não lembra. Até que eu disse, pois é, mas como é que vocês lembram tanto que a mãe fazia dormir no chão, né? E não lembram de nada. Não, o pai veio, o pai sempre nos contou que ele nos tirou da mãe, porque a mãe nos obrigava a dormir no chão. Então assim, ó, são coisas absolutamente, a gente tá. Só que para se chegar nisso, esse era um grande processo de alienação que estava acontecendo. Porque eles estavam sendo convencidos de uma situação de negligência materna, de maus tratos, de afastamento, né? O pai todo dia dizia, a mãe obrigava a dormir no chão. A mãe obrigava a dormir no chão. A mãe não gostava tanto que... E um pequenininho de problema respiratório, você tem isso porque a tua mãe... Então assim, esses são processos extremamente sutis e são muito danosos. São os piores, né? Porque a gente pensa que não está vendo, pensa que não está acontecendo, acha que, né? E é claro, e aí, assim, ó, que eles se recusam aí. Isso é uma outra coisa que esses dias eu fiquei muito preocupada, e aí é uma autocrítica, acho que a gente tem que começar a fazer um pouco, como profissional de outras áreas, uma autocrítica também. Nesse caso, uma criança mais velha, que se recusava também a manter contato com o não guardião. E tinha uma declaração, um atestado, de um profissional de saúde mental dizendo que este menino, de 10 anos de idade, era extremamente maduro e em condições de tomar as suas próprias decisões. Então, que o desejo dele de não ver o não guardião tinha que ser respeitado pela justiça. Me pareceu muito chocante que uma criança de 10 anos, tá, possa ter este poder chancelado, né, por um profissional de saúde mental, esse poder, entre aspas, né, de excluir da sua vida, sobre o peso, sobre a alegação de que é extremamente maduro, de excluir da sua vida um dos genitores. E aí fiquei preocupada, né, com todos esses profissionais que assumem essas posturas. E eu comecei a pensar em algo que eu acho que nós temos que pensar também. Que por quantos de nós, quantas escolas, quantos profissionais não estão dando sustentação para processos de alienação? O que eu acho é que, Denise, nós temos que nos dar conta, acho que tocasse num ponto importante. Porque assim, no momento que o juiz faz uso de um profissional de outra área, porque, bom, é um campo de que foge da possibilidade dele perceber, sabe, as consequências daquele agir. Então, é uma responsabilidade enorme por parte desses profissionais. E o que se vê de uma maneira extremamente frequente? Bom, vamos usar a mãe, ainda é a que fica, na maior parte das vezes, com a guarda dos filhos, e a tentativa é desestruturação da figura paterna, de tentar afastar a convivência com o outro genitor. Então, esta aparente
cuidado, ou daquela mãe extremamente atenciosa, preocupada com o filho, enfim, e que um dia chega perante uma profissional da saúde mental e diz assim, olha, o meu filho aconteceu tal fato. Ele visitava o pai, eu era a favor da visitação, eu nunca fui contra, mas ele voltou e começou a alegar e contar determinados casos. Esse profissional, sem maior cuidado, muitas vezes pega e dá um atestado, dizendo que, fazendo avaliações dessa criança, constatou de que ela, de fato, registra e revela indícios de ter sido, por exemplo, vítima de algum tipo de abuso sexual. Sem nenhuma preocupação em chamar o outro genitor, que eu acho que essa é uma responsabilidade do profissional, mesmo que ele não venha, e o fato dele não vir já é sintomático, porque aquele que de fato não fez nada vai, se o profissional chama ele para ser atendido, isso seria significativo, e dá esse atestado. Olha, de posse de um atestado desse, vai a mãe procura um advogado, o que faz o advogado? Não tem outra saída, a não ser diante dessa preocupação de, bom, quem sabe essa criança de fato, ela foi abusada, entra com ação na justiça, pedindo a suspensão das visitas, porque, bom, o pai teria cometido determinado ato. E o que faz o juiz? O juiz também não tem outra saída, a não ser, até para dar cumprimento àquela regra constitucional que deve sempre decidir pelo melhor interesse da criança, imediatamente suspende as visitas. Olha, não tem nada mais severo do que romper esse vínculo de convivência que existia, sabe? Até isso ser reatado, até ser feita alguma avaliação, ou essas visitas são determinadas que se realizem na companhia de alguém, ou em algum recinto. Tem alguns fóruns, que aqui no Porto Alegre não tem, mas eles têm chamado visitário, ou seja, o fórum abre no domingo e as crianças junto com oficiais de justiça, enfim, recebem a visita do pai, absolutamente controlados por alguém, isso não estabelece vínculo nenhum. Bom, e a criança continua crescendo, se desenvolvendo, bom, diante daquela afirmativa que lhe foi contada, exatamente na experiência trazida pela Denise, desse tipo de convicção que lhe é plantado na sua memória. Depois disso, e constatado eventualmente que isso não houve, que é uma prova complicada, se existiu ou não existiu, enfim, mas mesmo comprovado que não houve esse abuso, como vamos resgatar esses vínculos de convivência daquele genitor que não alienou, né, com aquele pai que acaba tão distanciado, tão fora da realidade do filho? Acho que esse é um trabalho complicado de ser remendado. Mas até que ponto as pessoas têm consciência de que aquela série de atitudes e posturas que são tomadas com relação ao filho, isso, até que ponto isso é sinal de amor, sabe? Até que ponto isso é uma maneira um pouco perversa de vingança em relação àquele outro que não o quis ou que abandonou. E muitas vezes o que se constata é que assim, aquele momento em que começou a haver esse tipo de denúncia, o que tinha por trás? Ou foi porque o pai arranjou uma namorada, ou porque a mulher dele ficou grávida, ou porque ele não quis aumentar a pensão, ou porque não quis fazer a partilha de bens, ou não quis assim, se investigando, se descobre uma causa que desencadeou esse desejo muito significativo de vingança. Sem se dar conta que a grande vítima, no fundo, é o filho e não o pai que fica fora do contato com o filho. Você fala uma questão muito séria, que é assim, como é que isso vai ser resgatado? Não existe resgate possível. E não existe resgate possível de ambos os lados. Do adulto que aliena e do adulto alienado. Uma criança, ela precisa de dois adultos. O processo de socialização, de constituição da identidade de uma criança, precisa de dois adultos. Então, vou fazer um parênteses. Quando me perguntam, mas então você é a favor da adoção de homossexuais? Sim, não tem problema nenhum. São dois adultos diferentes, com concepções diferentes, que vão educar esta criança, tá? Então, ponto. Uma criança precisa de dois adultos que desempenhem na vida dela o papel parental. A noção de cuidado, a noção de pertencimento a dois ramos de família diferentes, tá?
e a noção de que existem diferenças entre os adultos, para que ela possa, convivendo com esta diferença, constituir a sua própria identidade. O que acontece numa situação de alienação sob a perspectiva desta constituição de identidade social de uma criança? Ela perde a referência deste segundo adulto, e a hora que ela perde, porque ela é alienada dele, ele é alguém que não gosta dela, que não está presente na vida dela porque de estar, ela perde este outro ramo familiar que em todas as sociedades existe e é fundamental. Então, ela perde um vínculo com a tradição, com o passado importantíssimo. E a hora que ela descobrir o papel do alienador, aquele passa a ser um modelo extremamente negativo para ela. Então, ela perde os dois vínculos, porque um lhe causou sofrimento, foi danoso, e é um amor, entre aspas, no sentido muito patológico, porque é um amor meio que de grudar, de comer. É a mesma coisa como se ela tivesse ficado presa ao cordão umbilical. E ninguém pode sobreviver preso ao cordão umbilical, né? Figurativo, mas é isso mesmo. Então ela não pode sobreviver, ela não pode se constituir como sujeito, porque ela foi presa, ela foi amarrada. Tá? E é claro que, aí vamos falar um pouquinho de nós mulheres, né? Até hoje eu me lembro que a hora que meu filho nasceu, eu pus a mão na barriga e comecei a gritar: devolve ele pra mim. E aí um amigo médico que estava assistindo meu parto disse: devolve a minha barriga, ele disse: a barriga é teu filho. Eu disse: tá, tipo assim, bom, agora a vida é dele, não é mais minha. E isso é qualquer adulto, em N situações. Acho que alguns homens também, em determinados momentos, eles fazem isso com o filho, né? Tem, assim, volta, trata como criança, tal. Isto é normal, a gente está dizendo que não é, mas assim, ó, isso se torna patológico a hora que se impede esta criança deste trânsito entre essas duas vertentes familiares, ou entre essas duas vertentes, entre os dois adultos, que precisam sim ser distintos. Então isso é muito sério, nós estamos falando de algo de uma seriedade muito grande, é um abuso emocional ímpar, tá? Porque impede esta constituição de identidade. E eu acho que tem vários momentos em que nós, ligados ao Poder Judiciário, temos que dar um alerta. Eu acho que há momentos em que nós intervimos nos processos em que nós podemos evitar ou prever que isso possa acontecer. E este é, para mim, o maior valor da lei, tá? É disseminar na lei jurídica essa concepção. E ela vem uma lei significativa porque ela traz um conceito, né? Que as pessoas não sabem o que é, não tem bem presente, e ela é bem didática. Ela diz assim: considera-se alienação a interferência na formação psicológica de uma criança promovida ou induzida por um dos genitores ou por dos avós que tem uma criança sob sua autoridade, para causar prejuízo ao estabelecimento da manutenção dos vínculos com o outro. Ou seja, mostra bem isso, né? É essa interferência de um para romper os vínculos do outro. Mas a lei traz exemplos, claro que não são só essas hipóteses, mas mais ou menos sinaliza o que se pode perceber, que é o que a Denise diz assim, a possibilidade de se identificar. Quando começam essas campanhas de desqualificação da conduta do outro, né, enquanto pai ou enquanto mãe, dificulta esta convivência, dizendo muitas vezes: olha, viu, teu pai não gosta de ti, ele não veio te buscar. A pessoa tem telefonado para o pai, olha, não veio buscar porque está gripado. Ou senão, assim, ele fala assim, ó: mas tu vai lá no teu pai mesmo? Ela não diz assim, ó, tu não vai no teu pai, mas tu vai lá, vai chover. Me deixar sozinha? Vai chover, tu vai lá no teu pai mesmo? Omite informações, isso é significativo, informações
referentes à escola, médicos, a mudança de endereço, muda de domicílio, às vezes de um lugar distante. Nós vimos o que hoje em dia se chama sequestro internacional, algo que o mundo está cada vez mais plano, então as pessoas simplesmente desaparecem, vão embora de um país para outro, de um estado para outro, dificultando esta convivência, ou essa forma mais danosa, que é denunciar os familiares de algum tipo de abuso que cause esta incompatibilidade. O que a lei traz, eu acho que daí é o significado dela, é que identificado ou narrado, denunciado ao juiz esse tipo de prática, o juiz tem que imediatamente tomar uma providência. Né? Não dá para ficar esperando que o processo ande, que se ouça o outro, que se ouça testemunhas, sabe? Que se ouça criança, situações normalmente desfavoráveis, como é que ela vai falar na frente de um ou na frente do outro? Porque a criança tem a crise de lealdade, ou seja, tem uma mãe, um pai tão cuidadoso, tão atento, como é que eu vou falar? Às vezes assim, até o dizer que gosta de estar com ele. Eu não sei se vocês conhecem, até aqui eu deixo o convite para vocês assistirem um documentário que se chama A Morte Inventada, onde retrata exatamente essas situações, ou seja, da cessação da convivência, do rompimento do vínculo feito por um dos genitores com relação ao outro, e o processo que esses filhos desenvolvem no decorrer das suas vidas, onde estiveram afastados, sem saber que esse afastamento foi provocado pelo outro e não foi um abandono espontâneo, então eles crescem com a ideia de terem sido abandonados. Bom, realizado este processo, que não pode demorar mais de 60 dias, feita a avaliação e estudos psicológicos e sociais com o outro, o juiz decide. Mas a decisão qual é? Tem graus. E há graus de atitudes, né? Há graus de atos alienadores. E, via de consequência, há também essas diferentes penalizações que podem ser levadas a efeito de quem assim age. A primeira delas é que o juiz reconhece, declara que há alienação parental e simplesmente aplica uma advertência, né? Adverte o alienador que não faça, né? Que não deve agir dessa maneira. Amplia o regime de convivência ou estabelece a guarda compartilhada, ou seja, não deixa a criança ficar exclusivamente sob o poder de um dos genitores. E esta guarda exclusiva é o que permite, ou seja, há um sentido de propriedade do filho, de que o agir da criança está condicionado à vontade somente de um. O outro, que não convive, não guardião, não tem acesso ao filho a não ser quando o outro deixa. Ou é nas visitas, quando elas acontecem, ou qualquer coisa fora tem que pedir. E simplesmente quando o outro diz não tem como fazer ou exercer esse direito. O poder familiar é um direito do genitor e mais um direito do filho de conviver com o outro. Então vem a ligação de, eu queria levar ele para o aniversário da avó, mas não é de visita, o outro não deixou porque não deixou. Sabe? É o sentido de dominação e de propriedade. Também é possível aplicar pena de multa. Eu acho isso bem significativo. Cada vez que ele não permite ou nega o acesso, ou não entrega o filho para visitação, ele pode ser penalizado com uma pena de multa. Determina, e acho isso também importante, um acompanhamento psicológico ou biopsicossocial acho que de toda a família, mas principalmente com relação ao alienador, e determina, e acho que ele é o mais possível, né? Determina a alteração da guarda, ou seja, aquele filho, sabe, acaba sendo colocado na guarda do outro, que é aquele que não dificulta a convivência, né? E também é possível a suspensão do poder familiar, é o mais grave. Inclusive no projeto de lei originário havia a possibilidade de simplesmente a perda, a extinção do poder familiar, mas isso acabou sendo abrandado na Câmara Federal, pelo deputado Maria do Rosário, e ficou a possibilidade da suspensão do poder familiar. Não tem aquele afastamento, seguem as obrigações, mas sem eventuais direitos com relação àquele tipo de convivência. Então, vocês veem que a atitude
pode ser gradual e gera também consequências. Mas eu acho que o mais significativo dessa lei é o seu caráter pedagógico. Gente, as pessoas têm que se dar conta de que isso nos faz. A gente pode ter todos os ressentimentos decorrentes daquele fim, daquela relação, aquela ideia de que o amor é eterno, que não acaba, que quando acaba o mundo caiu. Bom, parece que a pessoa daí vai ser infeliz para sempre, ficou a ruptura e acaba se vingando do filho. Olha, isso não dá mais, não é possível fazer mais. Isso começou a se perceber quão prejudicial isso aos filhos, e vem essa lei com essa finalidade extremamente pedagógica. Diz assim, não dá para louvar essa iniciativa de trazer um tema que diz com a vida de todos nós, porque, sabe, é uma vivência que se tem, todos nós vivemos em família, sabemos dessas estruturas, e trazer assim, esse tema assim, né, para o shopping, só pode ser coisa da maluca, da Carmela, que está sempre inventando essas histórias do direito, sabe, o Estado de Direito, o jornal, o Estado de Direito, sabe, essa busca de trazer o direito mais perto das pessoas para se perceberem que direitos ela tem, mas principalmente que obrigações ela tem. Acho que então esse é um momento muito especial que a Carmela, como sempre, ela inventa as coisas, a gente sempre vai atrás, é um espaço muito... Eu fico emocionada porque me arrepio porque a Berenice e o Silvio Venosa foram os dois primeiros professores que se disponibilizaram e me estimularam a fazer o jornal Estado de Direito, e que se não fosse ele a gente não estaria aqui, né? E vocês, lógico, né? O motivo de a gente estar aqui hoje. Eu sei que a gente tem ainda mais tempo, mas eu estou bem feliz que a gente já está cheio de perguntas aqui, né? E queria que vocês fizessem mais umas considerações para a gente aproveitar para responder. Eu queria falar um pouquinho das medidas da lei. Eu acho que essas medidas elas têm que ser muito bem pensadas, porque elas podem também ter um impacto sobre a criança. Quando, por exemplo, o alienador paga uma multa, olha só, eu te amava tanto, eu te amo tanto, e o juiz não entendeu isso, e me aconteceu isso. De todas as medidas, a mais importante para mim é que determina o acompanhamento. E o acompanhamento tem que ser de todos. Porque nós estamos falando, quando nós falamos do alienador, a gente fala assim, o alienador, né? Esse é o sentimento de todo mundo. Só que esse alienador é alguém que precisa de muito de ajuda. Porque esse processo pode acontecer, ele está acontecendo por uma pessoa com muita dificuldade emocional. Depois, assim, pensando bem nessa criança, claro, as medidas, né, elas têm essa finalidade de evitar que isso aconteça, mas imagina essas duas crianças que a Denise fez o estudo, que não queriam ouvir falar na mãe, que achavam que a mãe acreditava, né, que vai fazer ela dormir no chão. Imagina se o juiz detectar a presença, que é pela consequência dos laudos, enfim, bom, esses fatos não aconteceram, trata de uma alienação parental, olha a solução que o juiz faz, bom, então eu vou alterar agora e vou entregar essas crianças à mãe. Você imagina assim, o pavor e o pânico, né, o processo que precisa ser transmitido para que, eventualmente, essa alteração de guarda aconteça, né, ou essa imposição da visita. Eu já tive situações complicadas de duas adolescentes em Brasília, onde, de uma hora para outra, a mãe inventou de que uma das meninas ter sido abusada pelo pai, enfim, ficou tudo comprovado que não. Foi depois da lei, então foi mais fácil de conseguir comprovar, mas simplesmente ela não queria começar, sabe? Ela desenvolveu sabe? Francamente, ela foi ouvida pelo juiz, porque ela já era um pouco maior, mas ela assim, ela denotava um ódio terrível. Aí o juiz determinou que ela comparecesse para visitar o pai todas as semanas, acho que foi num shopping e tal. Mas elas chegaram com tanto pavor, as duas, a relação de abuso era com relação a uma, mas as duas tinham parado de visitar o pai. O pai ficou apavorado com a condição que as filhas chegaram lá. Não, mas eu não quero ver ela, tanta raiva de mim. Elas estavam estavam odiando tanto ele por um fato que tinha ficado comprovado que não tinha acontecido, sabe? Mas o mal estava feito. Sabe? Eu acho que nunca mais esse pai vai ter essas filhas, né? E nem as filhas vão ter esse pai. Tudo fruto, sabe? Dessa atitude um pouco irresponsável, um pouco vingativa, né? Da mãe com relação aos próprios. Então me parece que nós temos que ter muito isso claro, né?
de sofrimento. Berenice, tem um lugar para visita assistida em Porto Alegre. Um núcleo de atendimento. Não é um visitário, é melhor. É melhor. Não é domingo, um lugar onde vai lá. Tem uma equipe de terapeutas familiares que, em situações determinadas pelos juízes, eles fazem visita assistida durante a semana, no horário e tal, mais fácil. Então, tem uma possibilidade de não ruptura de vínculos em algumas situações em que, durante o processo de avaliação, isso pode ser feito. Não é no setor que eu trabalho, então não vou falar disso, é um outro setor, mas os juízes aqui conhecem, então, se for... Deve ser complicado. No meio da semana, o pai vai sair correndo do trabalho, vai lá para visitar o filho uma hora, é complicado, não vai ao mas colégio. eu acho que a vantagem é que tem os profissionais de terapia, tá, que podem fazer. Isso é combinado com as pessoas, é um trabalho bem sério, mas eu não posso dizer porque não, foi... Não, mal do trabalho. Não sei da situação, mas essa situação é muito complicada. Mas eu queria voltar um pouquinho para essa questão das estruturas familiares só, e desse sentimento dessas crianças. Realmente elas são muito empoderadas nessa situação, na medida em que são elas que dizem eu não quero. Não é o pai ou a mãe que está com a criança que diz não, eu não deixo. É interessante porque eles sempre dizem, mas eu deixo. Mas eu acho importantíssimo a presença do pai. Só que, na verdade, é ele que não quer, é ela que não quer, ou não pode porque dorme no chão, tem uma falsa alegação de abuso, enfim. Mas a lei, ela tem que, então, assim, nós temos que pensar também o impacto dessas medidas, e aí eu acho que a lei tem um probleminha, tá? A lei não previu, tá, uma obrigatoriedade, uma perspectiva de prevenção. Eu acho que a alienação, tudo bem, ela previne no sentido... Trabalhamos na justiça, é com o que está posto. Pois é, eu sei que a gente trabalha com o que está posto, mas eu tenho a impressão que coisas como esta lei deve ser, sei lá, estou bloqueando aqui, Berenice, mas eu acho que a gente tem que ter coragem de bloquear para conseguir abrir alguma coisa e pensar. Esta lei deve ser entregue a todas as escolas e unidades sanitárias. Sabe assim, em algum lugar nós vamos ter que começar a dizer assim, olha, quando isto chega na justiça, a situação da criança está irremediavelmente comprometida. Então assim, ó, eu adorei estar aqui, Carmela, mas eu adoraria se um dia me chamassem para ir numa escola para dizer para professor como é que eles podem ajudar a que não aconteça alienação. Porque eu converso com os professores em processos que eu estou avaliando e eu digo assim, bom, mas você conhece o pai ou a mãe? Não sei o quê. Não, claro que não. Se o juiz deu a guarda provisória, seja para A ou B, é só com quem a escola trabalha. E se eu digo, mas vocês não sabiam que tem uma lei que diz que ambos têm que serem tal, a menos que o juiz proíba? Não, mas quem vem aqui é só. Então assim, ó, posto de saúde também. Chega lá, Dona Maria, no posto de saúde, me separei e tal, vou entrar na justiça, a guarda é minha. Então tudo bem, então a senhora só deixa ele ver as crianças tal dia e tal hora, porque isso é o que a lei manda. Então assim, ó, em algum momento, por mais que a gente trabalhe com instituído, tá, nós temos que conseguir ter um canal de volta. Tá? E não é para diminuir processo não, embora a gente vai adorar se diminuir, né? Porque chega uma hora que nós não vamos dar conta mais de processo, mas a questão não é esta. A questão é que eu fico pensando como é que nós podemos alertar a sociedade de que nós somos o último remédio amargo e na maioria das vezes falho. E um remédio que não cura. E um remédio que não cura. Então assim, ó, eu não sei como, tá? Como, Berenice, você é mais criativa, mais ousada. Como a gente já está aqui, né? Eu jogo a bola. A gente já está aqui, já. Eu fiquei pensando, teve uma campanha há pouco tempo atrás, né, que diz assim, o amor é a melhor herança. Tá? Cuide da criança, uma coisa assim, né? Eu acho que a gente podia começar a pensar que se alguém banca uma campanha assim, ó, separação conjugal, sim. Alienação parental, não. Tá? Acho que a gente tem que começar em algum momento falar
disso fora. Né? Esses dias eu assisti uma apresentação do Dr. Lorea sobre a violência doméstica, um trabalho que ele faz muito bonito, uma crítica, uma perspectiva da questão da violência, e aí eu fiquei pensando assim, ó, está, Lorea, e a gente vai dizer isso fora do contexto judiciário como? Foi a minha vontade de perguntar para ele. Eu não sei como, gente. Estou loqueando aqui, mas como a Berenice está aqui, ela gosta dessas causas perdidas, eu aproveito. Não são, viu? A gente está aqui porque a gente acredita na mudança. Eu quero já passar para as perguntas, porque a gente tem bastante, e eu acho que são todas elas pertinentes, vamos tentar atender todas. A Eda pede para eu falar para a Denise, né? Estou encantada com a clarividência, como este assunto está sendo abordado. Como mulher e professora aposentada, convivi e convivo com estes problemas. São situações traumatizantes, irreversíveis. Penso que deveria fazer parte do currículo das escolas formadoras de mestres e futuros pais. Acabaram de dizer. Vou passar para outra para a gente já... Aqui, a doutora Berenice. O que a senhora acha a respeito da decisão de um juiz do Rio de Janeiro, no caso que foi veiculado na imprensa, da menina que foi tirada da mãe por ter sido constatada a alienação parental e entregue ao pai? A menina veio a falecer por maus tratos do pai e acabou sendo atendida no hospital por um falso médico. Enfim, por um erro da decisão judicial, se deu a perda de uma vida de um inocente. Pois é, né? O juiz não é Deus, o juiz até tenta acertar sempre, mas nessas situações são situações limites, né? E nós não podemos, assim, não reconhecer a validade de uma lei porque essas coisas acontecem. A gente sabe que, infelizmente, acontecem. Nós buscamos trabalhar com a verdade, a gente trabalha mais com versões, né, que chegam Poder Judiciário. Aí essa interdisciplinariedade é tão importante, acho que isso ajuda muito o juiz a decidir com um pouco mais de segurança. Eu fui atrás desse caso porque eu queria saber se tinha laudo, porque se tem parte do juiz, tem a minha também, digamos, a da minha área. E aí eu queria também chamar a atenção para uma outra coisa. A gente tem que tomar muito cuidado, porque recentemente um jornal me entrevistou a respeito do tema e a jornalista me disse, não, mas já me disseram que 99% dos casos de disputa de guarda é alienação parental. Eu disse, não, a maioria pode se tornar, só que nós temos que conseguir ter esse discernimento, porque todo o processo, a Isabel está aqui, ela trabalha comigo, o que nós recebemos agora de processo, porque não pôde ir num aniversário, sabe? Não pôde viajar nas férias. Caracteriza-se a alienação parental. E aí você vai ver a criança tem contato e tal. Então, assim, nós temos que ter um pouquinho de discernimento, o que não tira o mérito da lei de nós falarmos nisso. Vamos tentar fazer as respostas mais curtas para a gente ler as perguntas e as manifestações. Eu gostaria de que fosse alertado aos presentes que a criança também pode tentar manipular a relação dos pais, querendo a separação para ficar com aquele que fará as vontades da criança. Tem poder, né? E tem uma outra, tem várias. Eles jogam o tempo todo, assim, faz parte, né, do... Quem é o adulto, né? Eu acho que ele tem que ficar quem é o adulto, assim, como é que está a comunicação? Então, assim, eu não acredito, sinceramente, todos esses anos eu estou na reta final da aposentadoria, só trabalhando em vara de família. Eu não acredito neste jogo para separar. O que acontece mais é o contrário. Eu acho que quando os adultos assumem a sua posição, isso não acontece. Acho que a gente tem que pôr um pouquinho cada um no seu lugar. Tem aqui a Fabiana, que até era uma coisa que eu queria deixar, a minha pergunta também, ela pergunta assim, gostaria de saber a opinião, Fabiana Lang, a opinião da senhora sobre a alienação parental entre os avós. E aqui já ilustrando mais o exemplo, eu conheço o caso de um pai que mora no mesmo condomínio que a mãe, comprou um imóvel no mesmo condomínio que a mãe, para poder ficar mais perto do filho, e tem essa coisa que eu falei, mas tu vai no teu pai, vai começar a chover, tu vai lá? Ela não diz não, mas daí pergunta, e é a avó que faz isso. Daí ela diz assim, se os pais casados podem optar pelos filhos menores não frequentarem a casa dos avós desacompanhados, caracterizaria a alienação?
acho que se não tiver uma causa, as crianças têm o direito de conviver com os avós. Inclusive tem uma leizinha nova deste ano que assegura os avós o direito de visita. Acho que isso é importante. E na lei da alienação parental é expresso essa possibilidade de alienadores ou alienados serem os avós. Agora, uma coisa também precisa ser colocada, né, que não foi referido. A alienação parental não acontece só depois da separação, não. Ela pode acontecer enquanto os pais vivem juntos, ou mesmo os pais não querem separar. Não adianta pedir pro teu pai porque não vai fazer. Não, olha, tua mãe, não, tua mãe. Aí isso, dependendo da intensidade, da forma, é uma maneira de desqualificar o outro. E essa desqualificação sistemática do outro, que leva à alteração do conceito, do sentimento do filho com relação, é ato de alienação. Há aqui duas perguntas. Se está se notando mais o autor da alienação como sendo a genitora? Essa é uma pergunta. E a outra, há condições de se visualizar o caráter futuro da criança que se dá conta da perda do alienado e do alienante? Qual é a opinião de vocês? É muito complicado dizer se é A ou B, né? Porque nós não temos pesquisa. Isso é muito sério no judiciário, porque a gente não tabula e a justificativa do processo de justiça. Mas o processo, um dos mais marcantes que eu me lembrei era um homem. Um dos processos recentes, assim, de 2, 3 anos que eu atendi, era um pai que ficou com a criança, porque a situação se tornou insustentável, a mãe optou por sair da casa, e aí o menino não ia visitar. E na entrevista com o menino, ele não queria mais visitar a mãe, não queria. E aí o menino chegou no momento, eu fiz 2 ou 3 entrevistas com ele para conseguir chegar a entender um pouco melhor a situação. E ele, na terceira entrevista, ele me disse assim: mas a senhora não entende, mesmo que o juiz mandar, eu não posso ver minha mãe. Eu digo: olha, se o juiz mandar, você vai. Porque tem uns que chegam lá, minha mãe ou meu pai, dizem: não vou nem se o juiz mandar. Se o juiz mandar, eu não vou, não obedeço. E a gente tem que pôr o juiz também no lugar dele. Não, se ele mandar, você vai cumprir, porque a ordem de juiz é para ser cumprida. Ponto. Tá? É para ser cumprida por adulto e por criança. Então não se discute. E aí ele disse assim: mas o meu pai fica chorando o fim de semana inteiro quando eu vou para casa da minha mãe. Tá? Então a gente ouve isso. Ou então eu acho muito complicado, tá? Porque não é só o autor, né? É todo um jogo. E aí eu queria voltar rapidinho para a Maíse, porque a Maíse é a história, e ninguém sabe se é real ou fictícia, né? Ela sofre alienação dos 2 lados. Né? E aí, se você me perguntar se eu hoje pegaria uma bolinha de cristal e diria o que acontece com uma criança que viveu o processo de alienação, eu vou contar o fim da Maíse para vocês. Ela se apegou na única pessoa que ela conseguiu durante a história inteira, que foi uma empregada analfabeta que foi contratada para cuidar dela, nada contra analfabeta, mas alguém que foi simplesmente contratada para os cuidados com ela, que conseguiu criar um vínculo de intimidade a partir de um conceito moral. Tá? Essa empregada conseguiu passar para ela um conceito moral de que todos os outros adultos não tinham este comportamento esperado, então foi o único porto seguro dela. Então o que acontece com uma criança alienada? Ela vai para o primeiro porto seguro, e esse porto seguro pode não ser uma empregada com valores morais como a que cuidou da Maíse. Pode ser a droga, pode ser um processo de não constituição da identidade no qual ela não vai conseguir estabelecer um processo de relação. Daí ela, na figura parental com o filho, ela não vai poder fazer laço afetivo, ela pode ir para comida, né? Comida como uma forma de compensação, ela pode se tornar anoréxica. Então assim, ó, ela pode ficar refém de seitas, tá? Ela vai para qualquer lugar que não tenha sido este desempenhado pelas figuras parentais. A Vanessa pergunta como se faz prova da alienação no processo de guarda. Tem também uma pergunta que diz assim: tem que fazer o processo de alienação separado?
já tem o processo judicial, eu já estou juntando as perguntas para poder ir mais rápido. E se a lei, o que a lei da alienação parental trouxe na prática nos casos de disputa de guarda? Quais foram as contribuições? A prova da alienação, a gente sabe que é complicada, né? Normalmente ela vem através dos estudos psicológicos, sociais que são feitos, nem sempre conclusivos, né? É também um pouco do bom senso do juiz e identificar a presença da alienação. Não precisa necessariamente os pais terem separado, mas eu imagino assim, o que é um casal junto, é o processo que está alienando. Se não está separado quando começou o processo, vai separar na hora da situação. Mas normalmente isso acontece, é trazido para o judiciário quando os pais já estão separados. Pergunta assim também se é necessário estudo psiquiátrico do suposto alienante. A lei prevê o estudo da equipe, prevê um estudo interdisciplinar, não necessariamente do psiquiatra, mas isso seria alguém da área de saúde mental. Necessariamente pode não ser do psiquiatra, pode ser do psicólogo, psiquiatra no caso de patologia. Será que não está havendo uma banalização da utilização da alienação parental nas teses de defesa em que há suposto abuso sexual sendo investigado? E essa também é um risco, né, que eu até gostaria de referir. Está vendo tanta de uma forma tão recorrente, essa alegação de abuso sexual como forma de tal, e há o risco de, ter havido abuso sexual e isso ser uma tese da defesa, uma excludente da criminalidade, ou seja, não, eu não abusei, eu estou sendo vítima, sabe, de falsa denúncia é uma atitude de alienação parental. Então, há que ter muito cuidado com relação a este fato. A possibilidade de acontecer o abuso, às vezes acontece, e isso acabar sendo mascarado ou não sendo reconhecido ou levar eventualmente à absolução por esta comprovação da inexistência. Falando em condenação, deixa eu contar um dado, vou tirar a partir do momento que as crianças começaram a ser ouvidas por essa técnica desenvolvida, trazida pelo Daltoec, desenvolvido esse trabalho perfeito, o índice de condenações criminais por identificação, então da presença do abuso aumentou de 1 para 69, assim, né? Assustador. E assim, mas também possibilita, em sendo feita essa forma de escuta, que é por um técnico, de identificar se houve de fato abuso ou se não houve e a criança está falando, ela fala assim, alguns comemorativos, se detecte a presença de alienação parental. Então, se consegue evitar essa questão na ordem criminal, se a criança for ouvida em seguida, principalmente com essas técnicas de escuta mais modernas. Tem duas ainda aqui na mesma pergunta que acho que é importante. Em caso que houve relato do menor de suposto abuso ao guardião, inclusive se nega a estar sozinho com o não guardião após a separação, mas em contrapartida demonstra gostar, ter saudade do não guardião, como proceder ao relatado processo judicial para não correr o risco de ser acusado de alienação? E a outra pergunta diz assim, se a investigação de alienação deve ser feita em processo próprio, aquela pergunta que eu tinha feito, ou no processo, nos mesmos autos do processo de regulamentação da guarda de visitas, pensão, etc. A lei prevê essas duas possibilidades. A alienação parental ela pode ser alegada nos autos de guarda, como pode no processo incidental, está tramitando ação de divórcio, enfim, se entrar com uma ação de natureza cautelar, de identificar, vai ser um procedimento mais rápido, e entrando essa alegação, o juiz determina a realização dessa perícia, independentemente do transcurso da demanda. Tem também uma pergunta que fala assim, se a alienação parental, né, no caso de abuso sexual falso, tem consequências no âmbito penal, ela quer saber como é que acontece a consequência no âmbito penal, né, se tem indenização administrativa, conselho de ética da OAB, ela colocou um exemplo assim, mãe advogada e a companheira do genitor versus a companheira do genitor. Eu acho que existe um delito, né, de falta de atribuição de crime a alguém, acho que isso gera um processo
criminal, a indenização é complicado, né? Não temos muita indenização por dano moral no direito de família, em geral, há uma certa resistência no Brasil a esse tipo de apenação. A convivência com pais homoafetivos não faz com que a criança sofra discriminação, principalmente na escola? Pois é, eu não ia falar nesse termo, a gente já falado. Pois é, mas se nós acabarmos chegando à conclusão que uma criança está num abrigo, necessariamente vai sofrer algum tipo de discriminação na escola se ela disser que ela vive num abrigo. Eu não sou bandido, não moro num abrigo, não tem pai nem tem mãe. Né? E depois, bom, vai sofrer, pode ser que sofra. Filho separado também sofria, mas agora se nós vamos deixar de atender, o melhor interesse da criança é dela ter um lar, sabe? Porque essas pessoas que se habilitam à adoção, elas passam por um processo, ou seja, é reconhecido que elas têm condições de ter uma criança consigo. Bom, se essa é a melhor solução para ela, e é reconhecido que sim, no momento que se dá em adoção, se nós começarmos a não reconhecer e não admitir a possibilidade da adoção por esse preconceito que ela pode ser vítima, bom, então nós estamos deixando o preconceito vencer, ou seja, estamos curvando ao preconceito. E as crianças se acostumam a esse tipo de vivência e normalmente são pais extremamente atenciosos, que sofreram uma discriminação muito severa e procuram muito evitar que os filhos estejam alvos desse tipo de discriminação. Mas, em geral, as crianças aceitam bem, os colegas aceitam bem, terem coleguinhas de escola que são filhos que têm dois pais ou duas mães. Acho que a gente tem que desfocar um pouco. A gente fica assim colocando a criança para sofrer preconceito, não sei o quê. E aí eu vou contar assim, uma comunidade de descendentes de alemães, um casal na qual a moça se casou com um homem negro. Tá? Uma comunidade pequena, discriminação do pai porque negro. Uns amigos meus foram fazer doutorado na França, o filho pediu para que eles não fossem na escola, no quartier lá onde eles moravam, porque eles falavam francês muito caipira e o filho morria de vergonha. Eles tiveram que lidar com isso. Meu filho, em determinado momento, pediu que eu não fosse à escola dele, porque os amigos olhavam para minha perna. Então eu tive que lidar com ele de que os amigos iam olhar. Então me parece que nós estamos colocando, tá, assim, uma preocupação que demonstra no fundo um pouquinho ainda de ranço, de preconceito nosso, em situações que qualquer um que é diferente pode viver. Isso sem contar que o Bento não queria deixar seu cabelo ficar branco, tinha uma mãe muito velha. Agora nós estamos com um problema porque ele tem uma mãe com 52 e um pai fazendo 60, e ele disse que nenhum amigo dele tem pais velhos, então ele não quer que os pais apareçam. Então assim, ó, nós estamos falando, eu não estou brincando, assim, para ele esse determinado momento foi importante. Durante um ano da vida do meu filho, eu tive que usar calça comprida, porque era, e aí eu tive que ouvir uma professora dizer, ele é obrigado a aceitar, porque a mãe dele é essa. Sim, ele não é obrigado a aceitar, ele vai poder entender se a mãe dele se dispuser a primeiro usar a calça comprida, conversar com ele e tal. Então assim, ó, nós estamos subjugando duas coisas, tá? A hora que a gente fala nessa questão dos pais que são homoafetivos. Primeiro, nós estamos subjugando a capacidade de uma criança de discernimento e de entender que uma coisa é ser amada, é ser acolhida, é ter segurança, e a outra é lidar com a diversidade. Segundo, nós estamos subjugando a capacidade dessas pessoas que se dispõem a ter filhos e são casais homoafetivos, de terem maturidade para dizerem para essas crianças, nós somos diferentes, sim, mas com direitos iguais e cidadãos íntegros. Então, essa questão é muito complicada. Há muito tempo no Congresso do IBDFAM, em Ouro Preto ainda, eu me lembro que um parlamentar me disse assim, a senhora já imaginou uma criança com vários... Eu olhei para ele e disse assim, eu venho de um estado onde a maioria da população é branca e crianças filhas de negros, em muitos lugares, em cidades pequenas do interior do meu estado, são discriminadas. E aí o senhor vai impedir
que casais negros tenham filhos nessas comunidades? Então, assim, ó, eu acho que nós temos que lidar com isso e parar de pensar que essas pessoas são incapazes de lidar com isso. E a gente tem que ter criatividade, né, para abordar esse tema aí. Agora a Doris está perguntando, para a Denise, tu não achas que não tem como criar uma criança, um ser humano saudável, com uma produção independente, sem a interferência de 2 adultos? Por quê? Não, sem 2 adultos não. Eu até acho que não precisa ser casado, tá? Eu acho que as mulheres e os homens que resolvem ter filhos sozinhos, e quando foi negado, em Minas Gerais foi negado o direito de um homem solteiro adotar, eu escrevi um artigo e eu me lembro que eu disse, Rodrigo, eu estou indignada com esse teu estado. Ele disse, então escreve que eu vou publicar, escreve. Eu acho que pode sim, tá? O que eu não acho é que este outro adulto significativo possa ser alienado. Porque quando alguém resolve constituir uma família monoparental, esta pessoa, ela tem relações com outros adultos significativos. E esse outro adulto significativo pode ser vovó, pode ser qualquer pessoa que conviva com essa pessoa. Recentemente houve um processo que a moça adotou e disse, não, mas o namorado que eu tinha não quis que eu adotasse. Mas eu estou aberto para uma outra relação, até porque eu acho importante que este filho que eu estou adotando saiba que eu posso estabelecer uma relação com outro adulto. Então, assim, acho que é possível. Só que nós estamos falando de uma situação onde na hora do nascimento e nos seus primeiros anos de vida, existia um outro adulto significativo na vida desta criança. E ele passa a ser alienado. E a hora que ele é alienado, tá, é como se tentasse arrancar ele da vida dessa criança. É mais ou menos a questão da socioafetividade. Se você tem uma criança que desenvolveu uma relação afetiva com o seu José, achando que ela era pai, lá na hora da separação a mãe diz que o José não é pai, faz o DNA, ele não é pai, e aí resolve que a criança nunca mais vai ver o José, tá? Que não deixa de ser uma forma de alienação. Você está tirando um processo que ela já constituiu de identidade. Ela constituiu identidade porque ela foi batizada em determinada religião e a família do José estava presente, porque tem a foto, tem N situações. Então, eu não sou contra famílias monoparentais, não dou parecer de adoção, eu nunca vou dar, porque como eu disse, eu já estou na reta final, mas eu daria tranquilamente para qualquer pessoa um parecer para que ele pudesse constituir uma família. Acho que as pessoas que resolvem fazer reprodução assistida, mas essas pessoas estabelecem outras formas de relacionamento com adultos significativos que permitem a esta criança não esconder a identidade dele. Não, Agora a questão que nós estamos falando da alienação é tirar alguém que já existiu, afastar. Esta é a questão chave. Tem uma manifestação aqui. Gostaria de registrar que a Lei 12.318 tem a sua base na preclusão, é isso? Preclusão. Pois a primeira atitude a ser tomada pelo juiz é advertir a parte que está alienando. Somente após a advertência, se seguir a alienação, o juiz aplicará as outras penas. No mais, se não fosse a existência da lei, não estaríamos aqui debatendo o assunto. A Associação Brasileira da Criança Feliz fez a manifestação. Daí a Leonice aqui, conheço uma criança de 1 ano e 8 meses e nasceu com o coração, o pulmão e os outros órgãos prematuros. Ela exige muitos cuidados especiais e medicamentos. Pode receber ajuda, eu acho, do Estado? Eu acho que não peguei muito ao tema, mas por causa da... Está previsto na lei a possibilidade, né, das crianças receberem um auxílio financeiro por algum tipo de necessidade especial. Na opinião da doutora Maria Berenice, a lei tem efetividade na ruptura do cônjuge? Na ruptura, acho que quer dizer na relação, quer dizer, qual é... Eu acho que mais como a lei como instrumento para lembrar que o cônjuge, o ex-cônjuge, né, não deve fazer, né? Eu acho que tem um efeito pedagógico importante, né? Ou seja,
alertar para esse fenômeno, porque as pessoas às vezes agem até nem é de má fé, né? Às vezes parece ter um sentido protetor, quem sabe, aquele genitor não guardião, de novo ao homem, né? Não cuida direito, não sabe trocar fralda, às vezes as crianças são pequenas, e até um cliente meu disse, olha, ela não deixa eu trocar fralda, né? Eu queria ter o direito de errar. Quando eu era pequena, nunca deixaram brincar de boneca, a boneca da minha irmã, que não podia, porque achava que não podia. Agora eu não sabia mesmo pegar neném de colo, nunca pode pegar, nunca deixaram, eu quero ter o direito de errar. Um dia eu vou aprender, mas eu tenho que ter essa possibilidade. Então esse excesso de cuidado, de achar, sabe, principalmente as mulheres têm a mania de achar que o homem não sabe fazer, não sabe dar banho, não sabe dar uma madeira, não sabe cuidar, não pode ficar sozinho, não sabe sair, deixar a criança com o pai, ela sair apreensiva, no sentido de possessividade, de propriedade muito severo, muito plantado na nossa sociedade, né? Eu lembro de que as meninas brincam de bonequinha, uma vez para mim, essa maternidade, e elas se sentem, porque sai da barriga, mas elas são as donas exclusivas do filho, e isso muitas vezes atrapalha a convivência, né? Tem que ser um pouco mais salutar, mais responsabilidade de ambos os pais com relação às crianças. Gabriela está perguntando, escortegna, eu acho que é, mas depois, quais devem ser os procedimentos de uma mãe que, por relatos da filha não totalmente esclarecidos, deverá tomar em caso de possível abuso sexual? Tem que imediatamente procurar o auxílio de alguém. Acho que levar um acompanhamento, levar uma psicóloga para fazer estudos, mas chamando o pai, chamando o outro. Não dá para ir atrás, simplesmente uma tentativa de imediatamente impedir qualquer tipo de contato, porque assim, até os pais que abusam sexualmente dos filhos, eles mantêm a convivência com os filhos ainda de uma maneira protegida, porque as crianças continuam gostando dos pais mesmo quando ele abusa sexualmente delas. Essa é uma realidade que existe, porque assim, este abuso sexual ele não começa de uma maneira, não é uma coisa violenta, muitas vezes ele, no primeiro momento ele se confunde com carinho, com afeto, com atenção, com aproximação, uma aproximação que vai além, se torna abusiva. Mas na criança ela não tem nenhuma referência, sabe, aquela atenção especial que ela recebe do genitor, ela não sabe onde é que é o limite que ninguém tem que dar, é o adulto, né? O limite aonde aquela carinho vira carícia de uma maneira devida. Por isso que muitas vezes as crianças se sentem até responsáveis e culpadas pelo abuso, foram vítimas porque elas não sabem se um pouco elas não incentivavam, se aproximavam do pai, gostavam, sabe, quando começa a dar conta de que há o abuso. Então, assim, esse vínculo de afetividade, ele persiste ainda quando há abuso. Então, aqui tem um cuidado também desse convivimento, a gente não pode deixar continuar convivendo sozinho para evitar que as episódios de abuso prossigam, mas havendo manifestação da criança da vontade de continuar convivendo, algum tipo de contato com o abusador, isso aí tem que ser propiciado, tem que ser mantido, tem que um vínculo de afetividade ainda supervisionado. A partir de que idade, aproximadamente, a criança passa a entender sobre o abuso sexual e de que formas, quais formas poderá ela demonstrar a possibilidade do abuso efetivamente, se efetivamente ter ocorrido? Não tem uma idade mínima. Ela passa a ter alterações de comportamento e essas alterações de comportamento que indicam se ela está sendo abusada ou não. Então, em cada idade é uma forma de mudança de comportamento, mas qualquer mudança de comportamento muito drástica, ou pelo menos assim, que indicam que aquela criança não está bem, que alguma coisa está acontecendo, ela tem que ser analisada. Mas crianças muito pequenas, mesmo bebês, quando molestados sexualmente, eles têm uma mudança muito grande de comportamento. A partir de determinada idade, há, por exemplo, a questão de um comportamento altamente sexualizado, erotizado, a questão de uma mudança de padrão de sono, crianças que não faziam xixi e cocô
roupa voltam a fazer, crianças não dormem. Então, tem uma série de coisas, mas não existe uma idade mínima para que isso... A importância da escola, né? Muitas vezes, né, a escola percebe, os professores percebem alguma mudança de comportamento, mas eu também já recebi informações complicadas. Os professores, às vezes, percebem que acontece alguma coisa, vão falar na direção da escola e o que faz a direção? Se manda chamar o abusador tira a criança da escola. E a alegação termina assim, não vou fazer nada, não vou chamar nada, não vai fazer nada, porque assim, nós vamos perder um aluno. Então, essas coisas... Ainda mais foi particular, né? Aqui a Pamela pergunta ainda, o genitor pode também utilizar-se da tese da alienação parental para vingar-se da acusação de abuso sexual, acusando a guardiã? Quais os quesitos que definem a alienação parental? Acho que os quesitos estão na lei, né? Essa rol legal, ela é só exemplificativa, você pode ter outras formas de se identificar, mas se enxerga, se percebe a existência de uma alienação parental, é quando de uma maneira tem uma motivação aparente, a criança começa a rejeitar a convivência com o outro, começa a querer não se aproximar, não visitar. Então essa mudança de comportamento injustificada começa a se perceber como alguém está manipulando desejos, essa vontade, chega um determinado momento que ela rejeita conviver com um dos genitores, aí se tem a possibilidade de perceber a ocorrência de alienação parental. Olha, aí está assim, um usa uma coisa para acusar o outro acusa aquilo para acusar o outro, aquilo, né? E aí a gente vai ter que pensar se um deles tem condição de cuidar dessa criança. Aí eu vou ser drástico, tá? Porque alguém tem que manter aí. E se for para se vingar, é a mesma história. Ele ficou com um guardanapo bordado a mais, então eu vou ficar com não sei o que, daí vou ficar... Então, assim, A criança virou objeto. É a pobre da criança, né? Chega uma hora em que a única coisa que a gente deseja é que ela se emancipe e mande todo mundo embora. Fabiana, muito bem, finalmente, pedagogicamente, conseguimos chamar a responsabilidade o genitor que aliena o outro da relação. Mas, na contrapartida, como é o procedimento para a responsabilização daquele genitor que se utiliza... Alô? Desculpem. Que se utiliza os mecanismos de vingança para, no máximo, pagar alimentos, sem envolvimento e vínculo. O que parece tem um espírito, porque parece também ser útil, porque parece também será útil o próprio estímulo do alienado genitor à vingança do outro. Ele fala assim, psicólogos qualificados, juízes com reconhecimento conhecimento em psicologia. É muito difícil a tua pergunta, porque você fica assim, mas uns usa isso, outros aquilo, mas tem uma coisinha aqui que me chamou a atenção. Eu já ouvi isso também de quem é alienado. Quem é alienado às vezes diz, olha, eu estou desistindo, se um dia meu filho quiser me procurar, tá? Chega uma hora em que há uma sensação assim de cansaço, de impotência, né? Talvez os pais tenham passado por aí, e diz assim, teve uma outra situação que mas o senhor não quer dizer? Se quero, mas ela já me disse que se eu chegar perto, ela vai fazer uma alegação de abuso. E aí, eu não quero correr risco, eu não posso correr risco. Então, assim, tem uma série de questões que a gente tem que levar em conta, né? Esse mundo muito complexo. E lidar com essa coisa tão delicada, que é o amor, numa área tão racional como é o direito, cria N armadilhas, né? E conseguir sair dessa armadilha tem sido o nosso desafio diário. Inclusive, nesse documentário, A Morte Inventada, talvez o que tenha me deixado mais impactada, a manifestação de duas adultas, né, duas filhas, que elas disseram a mesma frase, em textos diferentes.
Eu queria que meu pai não tivesse desistido de mim. Eu sei que eu era uma filha horrível, eu só xingava ele, eu só quando ligava para ele eu queria dinheiro, sabe? Eu só dizia palavrão para ele, enfim. E ela tinha ficado 15 anos sem ver o pai, né? Eu queria que ele não tivesse desistido de mim. Eu acho assim, ó, ainda que este genitor alienado veja toda essa reação, não só do outro genitor, mas do próprio filho que o rejeita, eu acho assim, o filho tem que ao menos saber se criar, que assim, o meu pai não desistiu de mim, a minha mãe não desistiu de mim, tentou sempre manter, então eu sempre acho que esse irmão tem que manter o processo, tem que entrar com ação, tem que recorrer, mas a outra não deixa, diz, olha, ao menos que fique documentado, né? Um dia o filho vai saber que o pai ou a mãe não desistiu de mim. Acho que isso é importante para o desenvolvimento do filho, ainda que vítima de um processo de alienação parental. E se ele tiver a sensação que desistiu, vai cair naquilo que a gente disse, ele vai procurar um outro porto seguro. Ele vai procurar droga, comida, beber alcoólico, fazer qualquer coisa. Então, eu concordo com a Berenice, eu acho muito importante isso, assim, ó, não desistir. E, infelizmente, tem alguns pais que, mesmo sem um processo de alienação, pais e mães, eles desistem, tá? A gente, às vezes, se depara com gente que desistiu. Isso é muito triste. E não ter medo, né, de entrar judicialmente. A gente sempre aqui fala do palco cultivar para evitar o processo. Mas quando o processo é necessário, e procurar um profissional especializado, psicólogo, advogado, porque não tem jeito, né? Quem está sofrendo é a criança. Eu vou para a última pergunta para encerrar o nosso papo de hoje, e daí eu gostaria, depois que responderem as duas a pergunta, que deixassem um registro assim, das considerações finais e também deixassem o site de vocês para entrar em contato, para a gente sempre dar os endereços, mas como a gente também está sendo assistido na internet, vocês vão poder ver isso no YouTube, pelo nome das professoras que aqui estão, eu gostaria de que vocês já deixassem os contatos, por favor. O Gilberto pergunta assim: o que fazer juridicamente, jurídica e psicologicamente, quando a alienação ocorre por culpa de terceiros, ou até de uma madrasta, um padrasto? Acho que alienador é toda pessoa que acha, ou parece, ou faz de conta que gosta de alguém, que gosta de uma criança. Então, essa atitude de possessividade, eu disse que parece, porque acho que este é uma manifestação muito flagrante de desamor. Como a Denise disse, na relação das afetividades, esses desencontros, esses vínculos de rejeição, essa maneira, esse desejo de vingança, acaba batendo no Poder Judiciário. O Rodrigo da Cunha Pereira, o presidente do IDEFAN, ele tem uma frase que já se tornou célebre: são os restos do amor que batem as portas do Poder Judiciário. E a nós nos cabe, enquanto operadores do direito, enquanto trabalhadores do direito, que é a expressão que eu prefiro, e aí eu englobo todos, não só juízes, advogados, assistentes sociais, defensores, psicólogos, encontrar uma forma de mostrar que, afinal de contas, e é importante que as pessoas, principalmente crianças, tenham um espaço de exercício da afetividade. Acho que não é só porque está escrito na Constituição, mas está na natureza de cada uma, de todas as pessoas. Todo mundo precisa se sentir amado, precisa se sentir acolhido, precisa achar que tem o direito, porque tem, né, de viver em um lar, independentemente da sua formatação, da sua constituição, mas sempre um lar, né, significando um lugar de afeto e de respeito. Qualquer adulto pode alienar, existe sim, né? Tem aquela avó que diz assim: ah, mas tá vendo, teu pai não trouxe dinheiro para casa, né? Que diz para a criança. Tem N situações. O que me parece é que os adultos que assumem a função parental, ou seja, aqueles responsáveis mesmo por ter esse papel de educação, de suprimento das necessidades, dar limite, ser referência para a criança,
eles têm a responsabilidade também de impedir que isso aconteça, né? Então, assim, ó, uma madrasta não pode denegrir uma mãe, tá? E a tarefa é do pai da criança de impedir que isso aconteça, de chegar e dizer, olha, tudo bem, você é minha nova companheira, mas a mãe é a mãe e ela não pode ser denegrida. Então eu volto a dizer, eu acho que a grande questão é que os adultos têm que assumir o seu papel parental e proteger o seu filho desse processo. Não tem outra saída, né? Claro que a gente sabe que isso acontece, mas exatamente quem tem que pôr o limite nos avós, nos tios, em quem quer que seja, tá? É o adulto que exerce a função parental. Bom, deixa eu despedir? Então vamos despedir, muito obrigado, tá? Eu gostaria só de dizer que eu acho que nessa conversa aqui a gente conseguiu avançar um pouquinho sobre aquela definição de literatura da Eliane Brum que eu falei no começo, né? Porque se a literatura ela tem coisas que ela não narra, mas são coisas importantes que nos constituem, a hora em que nós sentamos para conversar sobre alguns temas como esse, nós começamos a falar naquilo que nos constitui, porque o processo de alienação é inerente à condição humana. Se é inerente à condição humana, é inerente a todos nós. E a grande questão é que nós temos que ter consciência disso para poder evitar, porque quem não tem consciência não evita. Então hoje nós temos algo menos inominável e mais nomeável, e isso nos faz mais íntegros e nos permite cumprir realmente o nosso papel, que é de proteção a todas as crianças, porque uma criança que não é protegida, ela não se torna um adulto íntegro. Sem adultos íntegros, a sociedade não será íntegra. Essa é a nossa responsabilidade. Obrigada pelo convite, Carmela. Obrigada a todos que estão aqui. Um grande abraço. Vou deixar então para vocês. Primeiro o meu e-mail, que ela pediu, mddias@terra. As iniciais. As minhas iniciais. Mas mesmo eu queria era agradecer a vocês, porque ver uma noite dessas, uma noite de inverno, frio, você está aqui até esta hora, sentadinho, nessas cadeiras incômodas aqui no shopping, mostra de que, bom, tudo que a gente vem buscando ao longo de uma vida, de que as pessoas param e reflitam e pensam um pouco e assumem as suas responsabilidades, é isso que nos traz aqui hoje, a minha, a Denise, faz a Carmela fazer esse trabalho fantástico. Olha, vocês embalam esse nosso sonho de que nós vamos construir sim uma sociedade melhor, sabe, mais atenta à realidade da vida com afetos como ela deve ser. Muito obrigada por você. Eu quero agradecer a elas e agradecer que cada vez que eu vejo que vocês estão participando ativamente, escrevendo essas perguntas e colocando as manifestações de vocês, é um motivo de orgulho para o jornal, para o shopping também. E hoje, antes de a gente só encerrar, a gente está quebrando paradigmas, porque enquanto muitas pessoas circulam para fazer uma coisa totalmente diferente do que nós estamos aqui tratando um assunto com duas pessoas especialistas no assunto, que eu quero agradecer de novo, Berenice, e eu acho que Denise também foi muito valiosa as contribuições. O próximo papo jurídico vai ser quando o veículo passa a ser uma arma. E vai estar aqui o diretor do Detran e da EPTC, e a gente também está convidando uma instituição, uma ONG, que vai também estar, que é especialista no assunto, agora para julho. Agradeço muito a presença de vocês. Vou convidar aqueles que quiserem pegar o certificado, ir lá no shopping, ali na livraria, com a identidade, e também para tirar uma foto, né? A gente coloca na página 32. Muito obrigada. Dia 27, esse mês, tem Samba no Pé e Direito na Cabeça no Teatro da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Estão todos convidados. Obrigada mais uma vez, gente.